Nossa aula de hoje, né, quarto ano, é a página 125 sobre simetria, que é quando é que uma figura ela é simétrica, né? Quando é que há uma simetria. Vamos ver. Uma figura é considerada simétrica se podemos dividi-la em partes que elas se coincidam perfeitamente quando sobrepostas. Por exemplo, nós vamos ver aqui o exemplo que veio. Nós temos aqui um bonequinho do gelo, né? Observe que nós temos um eixo aqui, tá vendo? Então, se eu dividir, cortar nesse eixo ou dobrar nesse eixo, se a outra parte ficar toda igualzinha, se ela coincidir o mesmo tamanho, mesmo formato, ela é considerada uma figura simétrica, tá vendo? Então, vocês podem olhar que esse bonequinho aqui é uma figura simétrica. Eu vou dar uma simulação aqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma figura e eu vou fazer o eixo aqui, ó. O eixo dela. Tá vendo? Fiz o eixo, tá aqui a linha. Se eu dobrar ela nesse eixo, vocês podem observar que ela vai ficar igualzinha, tá vendo? Fechou. Então, eu posso dizer que o quê? Que essa é uma figura simétrica. Olha, aqui eu tenho trevo, né? Trevozinho. Eu também vou passar o eixo nela. Passar o eixo. Passei. Dobro. Se ela der totalmente igualzinha, olha, tá vendo? Coincidiu as mesmas partes. Então, eu posso dizer que essa figura, ela é uma figura simétrica, porque um lado está igual ao outro lado, tá certo? Então, quando isso acontece, ela é uma figura simétrica. Aí diz aqui, as figuras acima foram divididas em duas partes iguais, por uma reta que é chamada de eixo de simetria. O eixo tem a função de dividir a figura em partes iguais, que podem ser sobrepostas na mesma imaginação. Ao menos na imaginação, quer dizer, a gente vai dividir igual na imaginação, mas ó, se eu cortar essa figura, né, ó, se eu cortar essa figura, vocês podem ver, ó, aqui nós temos só na imaginação, mas se eu cortar as figuras aqui, ó, eu tenho uma figura igualzinha a outra, então eu posso dizer que ela é simétrica, tá certo? Agora vamos ver aqui o que diz mais. As figuras que têm eixo de simetria são chamadas de figuras simétricas e as que não têm simetria são chamadas de assimétricas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo a vocês, ó. Aqui tem uma seta. Se eu fizer um eixo nessa seta, vou fazer o eixo aqui, tá vendo? Fiz o eixo. Se eu dividir, se eu dobrar ela, olha, veja, ó, que não ficou igual, tá vendo, ó? Sobram partes, né, ó? Ela não ficou igualzinha, ficou toda torta. Então, olha, não é igual. Você pode observar que se eu dividir aqui, ela vai ser uma figura assimétrica. Porque, olha, vai ficar diferente, ó. Tá vendo? Ela é assimétrica. Aqui eu tenho quase um eixo de 90 graus, tá vendo? E aqui não é. É circulada, então ela é assimétrica. Por exemplo, se eu dobrar o papel, como mais a gente acha as figuras simétricas, ó, você pode dobrar o papel. Se você, ó, cortou ele aqui, cortou assim, ó. Mas, ó, quando eu dobrei aqui, ó, eu já fiz o eixo. Então, eu já sei que aqui eu vou ter uma figura simétrica. Só é cortar e vai estar igual. Mas se eu cortar e ela for diferente, ela não é simétrica. Ela é assimétrica. Então, vamos ver aqui, ó. No exemplo, nós temos o quê? A seta, ela é uma figura assimétrica, porque, veja bem, se eu botar um eixo nela, nunca ela vai ficar igual
de um lado e do outro. Agora aqui nós temos parecendo um C, né? Ó, e se eu fizer o eixo e eu cortar, ela é uma figura simétrica, tá certo? Então, no nosso alfabeto mesmo, a gente pode perceber que tem muitas letras que são simétricas, tá certo? E se você dobrar, ela vai ficar igual. Por exemplo, a nossa mão, ó, ela é simétrica, né? Porque ela tá igual. Eu posso dividir que ela é igual, tá certo? Então, a nossa aula é essa. Tenham boas atividades, façam com capricho as atividades, tá certo? Até a próxima aula e tenham um bom dia.